Olá! Lá no comecinho da leitura do livro Uma Vida com Propósito, nós tínhamos informado que o propósito de Deus em nossa vida, ele se divide em 5 propósitos. O primeiro, nós iríamos tratar sobre você foi planejado para agradar a Deus. E aí discorreu sobre alguns capítulos para nós compreendermos o que é esse ser planejado para agradar a Deus. O segundo propósito, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Nós precisamos entender que nós temos que fazer parte de alguma família, nós pertencemos a alguma família, e quanto mais cedo nós nos ocuparmos em tentar identificar qual família nós pertencemos, mais rápido nós caminhamos para o terceiro propósito, que é, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E aí, à medida que nós compreendemos que nós fomos feitos à imagem e à semelhança dele, e todo o propósito dele para conosco é justamente para que nós nos tornemos igual a ele, em obras principalmente, nós chegamos no quarto propósito, que é justamente o título: você foi moldado para servir a Deus. Então, a partir dessa leitura, a partir de hoje, nós vamos trabalhar o propósito de número 4. Você foi moldado para servir a Deus. Somos somente servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou. E Apolo regou a planta. Mas Deus foi quem fez a crescer. Está em Coríntios, capítulo 3, do verso 5 ao 6. Então, seguindo aqui com o 29º dia, aceitando a sua missão. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Efésios 2, no verso 10. Em João 17,4 está escrito o seguinte: eu te glorificarei aqui na terra, ao cumprir até o último detalhe tudo que me mandaste fazer. Você foi posto no mundo para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus o criou para que sua vida fizesse diferença. Apesar de muitos livros de sucesso oferecerem conselhos sobre como extrair o máximo da vida, não foi para isso que Deus fez você. Você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo, não apenas para usufruir. Deus quer que você retribua com algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, denominado ministério ou serviço. A Bíblia fornece os detalhes. Em Efésios 2,10 está escrito o seguinte: você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz, em Efésios 2,10, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essas boas obras são o seu serviço a Deus. Sempre que você serve alguém, de alguma forma, está na verdade servindo a Deus. Isso está escrito em Mateus, em Efésios e em Colossenses também. Cumprindo um dos seus propósitos. Retomando aqui para não perder o sentido. Sempre que você serve alguém, de alguma forma, está na verdade servindo a Deus e cumprindo um de seus propósitos. Nos 2 próximos capítulos, você verá como Deus cuidadosamente o formou para esse propósito. O que Deus disse a Jeremias vale para você também. Antes de o formar no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Você foi posto nesse mundo para uma missão especial. Você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque era o seu plano. Deus o redimiu, ou, vou falar na primeira pessoa, Deus me redimiu, assim eu posso realizar a obra santa de Deus. Eu não fui salvo pelo serviço, mas para o serviço. No reino de Deus há um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à minha vida enorme importância e valor. Comprar nossa salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos faz recordar: Deus pagou um alto preço por vocês. Portanto, usem seu corpo para honrar a Deus. Não servimos a Deus movidos por culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Devemos-lhe a vida. Pela salvação, nosso passado foi perdoado, nosso presente ganhou sentido e nosso futuro está garantido. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo conclui: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. O apóstolo João, em 1 João, no verso do capítulo 3, 14, diz: nosso amor um pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Se eu não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. O coração salvo deseja servir. Outro termo relativo a servir a Deus
e mal compreendido pela maioria das pessoas é ministério. Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, pensa logo em pastores, padre e outros clérigos. Mas Deus diz que cada membro de sua família é um ministro. Na Bíblia, a palavra servo e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Se você é cristão, então é um ministro. E quando está servindo, está ministrando. Quando a sogra de Pedro foi curada por Jesus, ela imediatamente se levantou e começou a servi-lo, usando o novo dom da saúde. É exatamente isso que devemos fazer. É exatamente isso que devemos fazer. Somos curados para ajudar outros. Somos abençoados para ser uma benção. Somos salvos para servir, mas não para ficar sentados esperando pelo céu. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos a sua graça? Porque nos deixa em um mundo decadente. Ele nos deixa aqui para que cumpramos o propósito dele. Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os objetivos que ele traçou. Deus tem para você um ministério na igreja e uma missão no mundo. Você é chamado para servir a Deus. Enquanto cresce, você deve pensar que ser chamado por Deus é algo que somente missionários, pastores, freiras e outros trabalhadores ou obreiros de tempo integral experimentam. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. Você vai encontrar essa afirmação no livro de Efésios, Romanos, Coríntios, Filipenses, Pedro I e Pedro II. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado. Independentemente do seu emprego ou carreira, você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Um cristão não servo é uma contradição. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, verso 9: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano por causa da sua graça. Pedro acrescenta em 1 Pedro capítulo 2, verso 9: Vocês foram escolhidos para falar acerca das excelentes qualidades de Deus que os chamou. Sempre que faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. A Bíblia diz: vocês agora pertencem a Ele para viver uma vida útil no serviço de Deus. Quanto do seu tempo vem sendo utilizado no serviço de Deus? Em algumas igrejas da China, dão-se as boas-vindas aos novos convertidos, dizendo: Jesus acabou de ganhar um novo par de olhos para ver, de ouvidos para escutar, de mãos para ajudar e um novo coração para amar os outros. Se você não ajudar, outra pessoa vai fazer. Deus ele não vai em momento algum deixar uma pessoa desprovida daquilo que ela precisa, simplesmente porque você negligenciou a sua tarefa. Na realidade, a única pessoa que vai ficar desprovida de alguma coisa é simplesmente você, por não ter feito o que precisa ser feito. Deus, ele não vai deixar ninguém desprotegido. Definitivamente, todo aquele que clama, ele é ouvido. Porém, Deus ele quer usar de nós para que nós possamos estender a misericórdia ou atender essa pessoa, seja de forma material, espiritual, emocional, social. Ele nos preparou para isso. Ele quer que nós façamos isso. Mas uma vez que nós não façamos, outra pessoa fará em nosso lugar. Quem está precisando, definitivamente, não vai deixar de ser ajudado. Mas no final das contas, você vai ser prejudicado. Você vai sentir a ausência de algo muito importante dentro de você. À medida que o Espírito Santo vem falando conosco sobre aquilo que nós precisamos fazer, e à medida que nós vamos ignorando, à medida que nós vamos negligenciando, a voz do Espírito Santo ela vai cada vez ficando mais baixa, a ponto de se silenciar dentro de nós. E quando nós menos esperamos, nós estamos num estado de espírito extremamente contristo, extremamente triste, extremamente decepcionado, em alguns casos depressivo e com vários outros sentimentos adversos. E a gente tenta entender o porquê que tudo isso está acontecendo comigo. Aparentemente eu tenho tudo o que eu preciso, financeiro, social, emocional, tenho esposa, tenho filhos, a minha vida tem tudo para ser uma vida feliz, mas o porquê que eu não estou feliz? Justamente por esse motivo, porque a verdadeira felicidade não está em relação às coisas que esse mundo pode proporcionar. A verdadeira felicidade ela está em servir a Deus de um puro e sincero coração e estender a mão para o próximo, para aquele que realmente precisa de ajuda. Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento do seu chamado para servir outros fiéis de maneira prática. A Bíblia diz: todos vocês reunidos são o corpo de Cristo e cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. Seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e cada função é importante. Não existe serviço pequeno para Deus. Todos, definitivamente todos, são importantes. De igual modo, não existem ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis
e outros são desempenhados nos bastidores, mas todos são importantes. Ministérios pequenos ou velados podem fazer grande diferença. Em minha casa, a luminária mais importante não é o enorme lustre da sala de jantar, mas a pequena luz noturna que me impede exatamente de tropeçar quando levanto à noite. Não há uma correlação exata entre tamanho e importância. Todo ministério é importante, pois todos dependemos um dos outros para atuar. O que acontece quando uma parte do seu corpo deixa de funcionar? Você adoece, o restante do corpo sofre. Imagina se o fígado decidisse começar a viver por conta própria. Estou cansado, não quero mais servir este corpo. Quero um ano de folga, só me alimentando. Tenho de pensar no que é melhor para mim. Deixe que a outra parte do corpo assuma a minha tarefa. O que aconteceria? O corpo morreria. Milhares de igrejas locais estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles se portam como meros espectadores e o corpo sofre. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Para os cristãos, servir não é uma opção, tampouco algo a ser encaixado em nossa agenda quando há tempo disponível. Servir é a essência da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem orientar a sua vida. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a nossa vida. Madre Teresa disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Jesus ensinou que a maturidade espiritual jamais será um fim de si mesma. Será um fim em si mesma. Maturidade é para o ministério. Crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é o suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática tudo o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto ainda é verdadeira. O Mar da Galileia é cheio de vida, porque recebe água e também deságua. No Mar Morto, nada sobrevive, pois, ao contrário do primeiro, não deságua. A última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que têm posto em prática. A última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que têm posto em prática. O que necessitam é de experiência em servir, nas quais possam exercitar seus músculos espirituais. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em ser servidos que em servir. Dizemos: estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe, em vez de estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser uma benção. Esperamos sempre que os outros nos sirvam, não o contrário. Mas à medida que amadurecemos em Cristo, o foco da nossa vida é mudado progressivamente para o serviço ao próximo. Um seguidor maduro de Jesus deixa de perguntar: quem irá prover minhas necessidades? E começa a perguntar: de quem eu irei suprir as necessidades? Você alguma vez já fez essa pergunta? Preparando-se para a eternidade. Terminando sua vida aqui, você comparecerá diante de Deus e Ele avaliará como você serviu os outros em sua vida. A Bíblia diz: cada um de nós prestará contas pessoalmente a Deus. Pense nas implicações disso. Um dia, Deus vai comparar o tempo e a energia que gastamos com nós mesmos em relação ao que utilizamos para servir aos outros. Nesse momento, todas as desculpas para o egoísmo soaram vazias. Eu estava muito ocupado, eu tinha objetivos próprios, eu estava preocupado em trabalhar, me divertir, em preparar minha aposentadoria. A todas as desculpas, Deus responderá: sinto muito. Resposta errada. Eu criei, salvei, chamei e comissionei para que você vivesse servindo. Qual parte você não entendeu? A Bíblia alerta aos que não creem. Ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmo. Em Romanos 2,8 está escrito isso. Para o cristão, isso significará a perda das recompensas eternas. Só estamos plenamente vivos quando estamos ajudando aos outros. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Essa verdade é tão importante que é repetida 5 vezes nos evangelhos. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e servir as pessoas de forma altruísta. Serviço e importância. Você dará a vida por algo? O que será? Uma carreira?
um esporte, um passatempo, fama, riquezas. Nenhuma dessas coisas terá relevância eterna. Servir é o caminho para quem quiser ser mais importante. É por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. A Bíblia diz: cada um de nós encontra significado em função como parte desse corpo. Quando servimos junto à família de Deus, a vida assume uma importância eterna. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 14 ao 9, queremos que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos, por causa daquilo do que vocês são parte. Deus quer usá-lo, quer que faça a diferença no mundo dele. Ele quer atuar por seu intermédio. O que importa não é a duração de sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Não quanto viveu, mas como viveu. Se você está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem dado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi tinha uma amante e todos os tipos de problemas familiares, Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra e também o usará se você parar de apresentar desculpas. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão: servir definitivamente não é uma opção. Versículo para memorizar: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus nos preparou antes para nós a praticarmos. Efésios 2, verso 10. Pergunta para meditar: o que me está impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Então, esse é o primeiro livro do módulo Você foi moldado para servir a Deus. E aí, amanhã nós vamos ouvir sobre formado para servir. Então, à medida que nós vamos fazendo a leitura desse livro, a gente vai compreendendo coisas que normalmente nós não tínhamos percebido. Coisas que muitas das vezes não passam pela nossa cabeça justamente por conta da correria do dia a dia, ou por conta das nossas deficiências, ou da nossa ausência de talento. Quando você vê que um homem que nem Elias, ele tinha tendência suicida, quando você vê que um homem que nem Jeremias, ele era depressivo, quando você vê que a Raabe era uma mulher imoral, e quando você para e pensa quais foram as obras que esses homens ou que essas mulheres fizeram em toda a trajetória bíblica, em toda a história do povo de Deus, você percebe que realmente eles foram pessoas grandiosas. A gente sempre para e observa o que as pessoas estão fazendo, né? E a gente começa a olhar somente as qualidades dessas pessoas. A gente não consegue necessariamente enxergar qual que é a deficiência, qual que é a dificuldade, qual que é o problema social, emocional que essas pessoas têm. E quando você olha, você vai falar de Elias. Quem foi Elias? Elias foi realmente um dos maiores profetas que já existiu. E aí você para e pensa, cara, mas Elias ele tinha tendência suicida. Você não consegue mais, parece que você não consegue mais associar toda a grandiosa obra que Deus fez através de Elias, e você olha, mas como pode ser? Ele era um cara suicida. Quando você vê toda a trajetória de Jeremias na exortação do povo, no arrependimento, mas você olha que Jeremias ele era uma pessoa depressiva. Como? As coisas não fecham. Como é que uma pessoa que pode falar de tanto arrependimento pode desenvolver um comportamento depressivo? Entende? Uma pessoa que é o próprio porta-voz de Deus na terra e mesmo assim ele tinha um comportamento depressivo. Quando você vê Raabe, que era uma mulher imoral e fez tudo o que ela fez, você fala, não faz sentido. Parece que a conta não fecha. Como é que Moisés, sendo uma pessoa gaga, conseguiu extrair o povo do Egito, fazer com que o povo atravessasse o deserto até chegar à porta da terra prometida? Como isso pode acontecer a partir de uma pessoa que é gaga? Uma pessoa que conseguiu coordenar um povo em um momento de grande dificuldade, porque o povo não aceitava.
né? O povo não queria necessariamente fazer o que tinha que ser feito. O povo era muito relutante com as delegações, com as ordens, com as ordenanças de Deus. Por diversas vezes Deus teve que orientar o povo e corrigir de uma forma mais incisiva, justamente porque o povo parecia que era cego, não conseguia observar o que tinha que ser feito. Um exemplo muito simples é o caso do maná. Deus mandava o maná todos os dias e falava: não guardem para o próximo dia, porque o próximo dia eu trago para vocês. Mas mesmo assim o povo era teimoso. E Moisés, imagina Moisés diante do povo gaguejando, tentando orientar o povo, e mesmo assim, imagina o tamanho da dificuldade de Moisés. Mas mesmo assim ele não deixou de fazer o que precisava ser feito. As nossas limitações social, emocional, financeira, elas não podem ser a desculpa que nós temos que usar para simplesmente não fazer o que precisa ser feito. Talvez justamente a nossa deficiência seja aquele mal necessário em nós para que nós não nos tornemos uma pessoa arrogante, para que nós possamos, em um momento de glória, nós podemos olhar para nós mesmos e observarmos definitivamente quem eu sou. Eu sou realmente o que todo mundo está falando? Quando você entra dentro do seu quarto e você faz uma autoavaliação e você olha a sua deficiência, você vai se dar conta que o que você é, o que você faz, o que você tem, só é possível porque Deus está operando através de você. Então tenha uma excelente noite e até o próximo dia.